Este é o nosso sexto vídeo da playlist sobre a multa de excesso de velocidade. Já lidamos com vários assuntos, mas hoje vamos conversar sobre a sinalização. Qual é a sinalização, onde ela deve estar posicionada e, principalmente, qual é a diferença de um veículo leve e de um veículo pesado. Vem comigo. Estamos conversando sobre multa por exceder a velocidade máxima permitida ou multa por excesso de velocidade. E hoje, sinalização obrigatória. Inicialmente, é exigido a placa R19, mas o que é essa placa R19? É aquela que determina, aquela que regulamenta a velocidade em determinada via, uma placa de regulamentação. Então ela tem algumas características específicas, não vamos tratar sobre isso hoje, porque o que importa para a gente é a obrigação de instalar essa placa e onde ela deve ser instalada. E qual é a distância da sinalização até o equipamento? Aqui nós temos que fazer uma divisão entre rodovias e as vias da cidade. As rodovias são chamadas de vias rurais, que podem ser pavimentadas ou não. Nós normalmente conhecemos as pavimentadas, as rodovias. Na via rural, nós temos uma divisão quando a velocidade é menor que 80 por hora e quando a velocidade é maior que 80 por hora. Na velocidade menor que 80, a placa deve estar posicionada entre 300 a 1.000 metros antes do equipamento. E quando a velocidade é igual ou maior que 80 km por hora, essa placa deve estar entre 1.000 a 2.000 metros de distância do equipamento. Para a via urbana ou via rural, aquelas rodovias que têm características de uma via urbana. Então imagine, por exemplo, uma rodovia que determinado trecho, ela ainda continua sendo uma rodovia, mas ela tem uma característica urbana, tem imóveis, tem ali sinalização de pedestre, alguma questão muito peculiar de uma cidade, de uma via urbana. Então essa via rural, ela tem característica de uma via urbana. Então ela deixa de observar aqueles espaços que eu comentei anteriormente para ter essa informação agora da mesma da via urbana. Então, vamos lá para verificar quais são as informações. Da mesma forma, nós temos a divisão velocidade menor que 80 km por hora, velocidade igual ou maior que 80 km por hora. A placa tem que estar posicionada de 100 a 300 metros quando a velocidade for menor que 80 km por hora, ou ela deve estar de 400 a 500 metros quando a velocidade for igual ou maior que 80 km por hora. Então perceba que aqui o espaço da instalação da placa até o equipamento é bem menor que no caso de uma via rural, porque normalmente essas vias rurais com característica urbana, normalmente ela tem uma velocidade menor. Você vem ali numa velocidade, por exemplo, a 120 km por hora, e aí vai diminuindo até que chegue, por exemplo, numa velocidade de 60 km por hora ou 40 km por hora. Então não há necessidade de ter uma placa tão distante como no caso de uma rodovia que você vem normalmente numa velocidade um pouco maior. Então aqui, na via urbana ou na via rural com característica de via urbana, essas são as dimensões, os espaços que devem ter entre a placa e o equipamento de radar. Observações importantes em relação à sinalização. Primeira questão, diminuição da velocidade. Não pode, de maneira súbita, diminuir a velocidade de 120 para 60. Ela tem que diminuir de maneira gradativa. Então vai ter uma outra placa de 80 por hora, vai ter uma outra placa de 60 por hora, até que nós tenhamos uma placa final, que é a velocidade que ele quer adotar no local. Segunda observação, junto ao medidor fixo, deve ter uma placa do limite de velocidade. Então além daquela placa que eu mencionei agora há pouco para vocês, nas distâncias mencionadas, para que se saiba ali a velocidade regulamentada no local, deve ter junto ao medidor de velocidade uma placa também de regulamentação ali da velocidade que está sendo adotada, que está sendo fiscalizada naquele local. Outra observação, vias com duas ou mais faixas de circulação, deve ter placas de ambos os lados da via. Então, vamos imaginar aí para quem conhece, uma rodovia de pista dupla, em Anguera, por exemplo, ela tem 2, 3 ou 4 faixas de rolamento em cada sentido, dependendo do local onde você está. Devem ter placas, tanto do lado direito como do lado esquerdo, indicando a velocidade máxima permitida naquele local. Ou uma placa suspensa, em que dê ali para que todos os condutores de todas as faixas consigam identificar aquela placa. Uma outra observação que é a seguinte, se houver algum tipo de acesso, alguma via em que um condutor possa acessar essa via com essa velocidade onde está tendo ali a fiscalização, havia uma placa antes disso, ou seja, aquele condutor não vai conseguir verificar a placa. Imagina, por exemplo, que nós temos um radar em uma rodovia e a placa está instalada a 1.000 metros de distância, conforme determinado pela legislação. Existe um acesso a 800 metros do equipamento, então um condutor sai desse acesso, sai dessa via secundária,
acessa essa rodovia e não sabe que tem um radar e não sabe qual a velocidade estabelecida ali naquele local. Então, a autoridade de trânsito ela tem por obrigação instalar uma placa adicional. E, por último, é vedado, é proibida a utilização de uma placa R19 que não seja fixa. Então, não adianta, não é permitido pela autoridade de trânsito colocar uma placa móvel, que pode ser retirada a qualquer momento, para que se estabeleça ali o limite de velocidade. Tem que ter, obrigatoriamente, a utilização de uma placa R19 fixa. E uma questão específica aqui para vocês que vocês já devem ter visto. E velocidades estabelecidas de maneira diferente para veículos também diferentes. Como é que funciona isso? Você já deve ter visto essa placa. Para veículos leves, 90 km por hora e para veículos pesados, 70 km por hora. Mas o que é um veículo leve? O que é um veículo pesado? E será que o seu veículo ele é leve, mas ele não passa a ser pesado dependente de algumas características? Vamos ver aqui comigo como é que funciona isso. Inicialmente, o que são veículos leves? Aqui há uma classificação de todos os veículos que se encaixam nessa característica. Ciclomotor, motoneta, motocicleta. Se você não sabe a diferença aí de um ciclomotor, de uma motoneta e uma motocicleta, tem vídeo aqui no canal explicando com bastante características as informações desses veículos, então sugiro que depois você veja. Vou deixar o card aqui em cima para você. Triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta com peso bruto total inferior ou igual a 3.500 quilogramas. Não tem muito segredo, todos esses aqui são veículos leves e naquela placa que eu mostrei anteriormente, ele tem que obedecer a velocidade máxima de 90 km por hora. Até aqui tranquilo, nenhuma preocupação, nenhuma dor de cabeça. Mas agora vamos ver o veículo pesado, porque pode ser que o seu automóvel, o seu veículo leve, ele se encaixe em um veículo pesado. Veículos pesados: ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor casa, reboque ou semi-reboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Olha que interessante essa questão aqui. O que significa isso? Imagine que você tem, por exemplo, um jet ski ou que você tem um semi-reboque ou reboque que você leva as bicicletas ou uma motocicleta, uma motoneta. Então você engata ali, você tem o engate, tem toda a documentação necessária para isso, tem toda a documentação da sua carretinha, que pode ser um semi-reboque ou um reboque, você engata isso no seu veículo. A partir desse momento, o seu veículo ali, Fusca, o seu veículo Gol, sua Brasília, deixa de ser um veículo leve e passa a ser um veículo pesado e deve observar as regras de velocidade para veículos pesados. Então, naquelas vias, naquelas rodovias em que existe uma diferença de veículo leve e veículo pesado, existe uma diferença nas velocidades para veículo leve e para veículo pesado, você deve, se você estiver ali com seu veículo tracionando o outro veículo, independente do peso que esses veículos têm, passa a ser um veículo pesado e deve observar as regras de velocidade para veículos pesados. Então, muito cuidado com isso. Nós recebemos no escritório muitas pessoas que têm multas de velocidade porque não observaram isso, entendem que o seu veículo ele continua sendo um veículo leve e é autuado ali por infração de excesso de velocidade porque deixou de observar essa questão, essa regra básica sobre a diferença de veículo leve e veículo pesado. Mas voltando aqui agora para o nosso slide para poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Tudo que nós conversamos hoje está apoiado na Resolução 798 de 2020, com atualizações da 804 de 2020, também no CONTRAN. Esse foi o 6º vídeo da nossa playlist sobre essa questão de sinalização, de multas de velocidade, com várias informações que nós ponderamos para vocês até agora. Se você chegou nesse vídeo nesse momento, verifique os outros vídeos anteriores e verifique os próximos, porque nós vamos trazer ainda várias informações sobre essa questão de multa de excesso de velocidade. No próximo vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, a questão do que é velocidade considerada, do que é velocidade medida, do que é velocidade regulamentada, margem de erro do equipamento e também demonstrar para você a questão da infração, valores da multa, pontuação e questão da suspensão da CNH. Não esqueça, tem dúvidas aqui embaixo nos comentários e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!